Olá, turma! Vamos iniciar mais uma aula da disciplina de enfermagem em doenças transmissíveis. Essa é a nossa quarta aula e na quarta aula nós vamos ver a classificação das doenças transmissíveis, nós vamos falar das ISTs e dividir as que são causadas por bactérias e as que são causadas por vírus. Inicialmente, a gente começa aqui conceituando o que é uma infecção sexualmente transmissível, né? Então, uma infecção sexualmente transmissível são as causadas por vírus, bactérias e outros micro-organismos. São transmitidas principalmente por meio de contato sexual, através do sexo oral, vaginal e anal, sem o uso de camisinha, masculino ou feminino, com uma pessoa que esteja infectada. A transmissão de uma IST pode acontecer ainda da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação. Aqui nesse slide é interessante a gente grifar os modos de transmissão de uma IST, porque a gente tende a pensar que uma IST é transferida apenas por via sexual. E não, né? A gente pode ter a transmissão através da gestação, a gente pode ter a transmissão através do parto e através da amamentação. Eu temo que vocês tenham observado isso no desenvolvimento do trabalho de vocês, né? Mas a gente também tem as principais vias, que é através do sexo oral, vaginal e anal. Pelo contrário do que muita gente pensa, essas outras modalidades também transmitem, né? A gente ainda tem na população muita gente que pensa que as doenças sexualmente transmissíveis são transmitidas apenas por via vaginal e que os outros formatos de sexo não transmitem essa doença, o que é uma informação errada, né? A gente tem a transmissão dessas doenças em qualquer canal que tenha vascularização. Então, se na minha região anal eu tenho uma região vascularizada e eu tenho contato com um agente infeccioso, eu vou ter uma transmissão. O meu canal vaginal também tem essa vascularização, então eu também tenho penetração de agentes infecciosos da mesma forma na mucosa oral, né? Aqui a gente ainda pode conceituar, porque antigamente, eu não sei se vocês ainda têm isso na mente de vocês, a gente chamava de DST, né? A gente chamava de doenças sexualmente transmissíveis. E teve uma mudança nesse termo há alguns anos já, né? E por que que mudou, né? Antigamente a gente entendia que DST, né, o D de doenças, você tem que ter a presença de sinais e sintomas, né? Toda doença, ela causa um sinal e sintoma na pessoa que está contaminada. E analisando todas as ISTs que a gente tem, algumas não têm a manifestação de sinais e sintomas. A pessoa pode ser portadora daquele vírus por anos e não ter a transmissão, não ter a manifestação de sinais e sintomas. Então, trocou-se o termo por infecção, porque a pessoa, quando está infectada, né, lembrando dos portadores que a gente estudou na aula passada, ela pode ser assintomática. Então, ficou decidido que infecção é o termo que mais cabe aqui para esse tipo de doença, né? Então, são infecções sexualmente transmissíveis, porque nem todas manifestam sinais e sintomas, assim como nas infecções. Já doenças, necessariamente, ela precisa manifestar algo no paciente. E quais são as classificações? Elas subdividem-se em bacterianas, virais e parasíticas, né? Então, dentre o mundo de ISTs, desculpa, a gente tem essa divisão, né? As que são causadas por bactérias, as que são causadas por vírus e as que são causadas por parasitas. Aqui é exemplo disso, a gente colocou aqui nas bacterianas, a sífilis, cancro mole, clamídia, gonorreia. E a exemplo das virais, que são transmitidas por vírus, temos a herpes, HPV, hepatite, HIV. Aqui a gente tem uma semelhança muito interessante que vocês podem até utilizar para memorizar. As virais, a maioria começa aqui com a letrinha H, então se serve como um macete para vocês memorizarem, né? As que começam com H são transmitidas através de vírus, né? Aqui nos meus slides, não se aplica a todas as ISTs. E as parasíticas, por exemplo, a gente tem aqui a tricomoníase.
A gente vai estudar brevemente cada uma delas, porque a intenção dessa aula é que vocês já estivessem estudando as principais ISTs através do trabalho de vocês. Então, no desenvolvimento lá do trabalho de vocês, vocês tiveram que ler alguns conceitos, vocês analisaram sinais e sintomas, a transmissão da doença. Então, vocês já estão por dentro desse assunto. Essa aula vai ser mais como uma revisão desses conceitos, né? A gente não vai se aprofundar grandemente nesses conceitos. Aqui a gente inicia com a sífilis. A sífilis é uma IST transmitida através da treponema pálido. Nem sempre a minha pronúncia vai ser correta, porque esses nomes são difíceis de pronunciar, mas como se lê, treponema pálido é a bactéria que transmite a sífilis. E a transmissão dela ocorre através de relação sexual, sem camisinha, com uma pessoa infectada, ou pode ser transmitida ainda para a criança durante a gestação ou parto, né? Então é interessante a gente colocar essa observação, que a sífilis ela também é transmitida na gestação ou parto. É interessante a gente saber quais são as ISTs que são transmitidas nesse formato quando você está de frente para o seu cliente, né? Porque se você está atendendo uma gestante, é interessante você saber na triagem, né, no pré-natal dela, quais são as doenças que ela está suscetível, né? Se ela tiver, de passar para o bebê dela. Então é interessante a gente diferenciar, porque não são todas as ISTs que são transmitidas para o feto, né? Então, as que são, é interessante a gente memorizar. Então, vamos grifar aqui que ela é transmitida por via sexual, um contato sexual desprotegido, né, sem a camisinha, ou através da gestação e parto. Os principais sinais e sintomas, aqui eu coloquei de uma maneira geral, né, visto que a gente está só passando por essas doenças, a ideia é que vocês já tivessem estudado isso no trabalho de vocês. Então, de uma forma geral, os sinais e sintomas da sífilis a aparição de feridas, né, indolor na genitália feminina e masculina, no reto ou na boca. Após a cura da ferida inicial, os sintomas evoluem para uma irritação na pele. E os sintomas variam conforme cada estágio, porque na sífilis, especificamente na sífilis, a gente tem a sífilis primária, secundária, a gente tem a sífilis latente, a terciária, então a gente tem modalidades de sífilis. Então, em cada uma dessas fases, vai apresentar sinais e sintomas específicos. Não quer dizer que isso daqui se aplica a todas as fases. No geral, a pessoa vai iniciar com feridas, que vai evoluir para uma irritação na pele, mas cada fase da sífilis tem complicações, inclusive se você vai para a sífilis terciária, e a evolução da sífilis é muito complexa, então atinge até mesmo a parte neurológica. Então, são especificidades de cada fase que vale a pena vocês estudarem a fundo, né? Aqui o diagnóstico da sífilis é através do teste rápido e laboratorial. A gente tem nas unidades de saúde essa modalidade de teste rápido, né? Onde o paciente faz e ele tem um resultado mais rápido do que caso ele vá no laboratório. Ele não precisa se deslocar até um laboratório, né? A gente tem de fácil acesso esses testes, principalmente nas unidades que são referenciadas de controle a ISTs, né? O tratamento da sífilis nas fases iniciais, né, ela tem tratamento e ele ocorre através da administração de penicilina, né, que é a nossa benzetacil. E tem todo um esquema, né, aqui eu não coloquei a dosagem, mas se vocês forem pesquisar a fundo essa doença aqui, o tratamento dela, no trabalho de vocês, caso vocês tenham pesquisado sobre isso, para cada fase, para cada nível que o paciente está, a gente tem uma dosagem, um esquema de administração de penicilina específico. Não é só uma administração, o paciente ele é sucedido, né, submetido a várias aplicações de penicilina. Então, imagina se administrar uma penicilina, se receber uma penicilina é dolorido, imagina receber um esquema com várias aplicações, né? Então, é interessante, a nível de conhecimento de vocês, pesquisarem o esquema de administração da penicilina, pesquisarem sobre o teste rápido e pesquisar também sobre as fases, né, sobre os estágios da sífilis.
Isso eu faço para estimular a pesquisa de vocês, porque é uma coisa muito importante, né. A gente entende que o pessoal da saúde é importante que a gente sempre mantenha, se estudando, né, sempre em dia com os nossos conteúdos. Então tudo que eu estou grifando aqui é a nível de conhecimento, eu não vou cobrar necessariamente na prova isso, mas eu acho interessante que vocês tenham isso como conhecimento. Aqui eu trouxe uma imagem para ilustrar de alguns estágios da sífilis. No caso, eu coloquei aqui estágio 1, estágio 2, estágio 3, né? Corresponde à primária, secundária e terciária. Aqui na primária, a gente tem o surgimento de uma feridinha, tá vendo? Geralmente aqui na região genital, pode acontecer na boca também. De 3 a 90 dias depois da exposição que aparece essa feridinha, né? Ela vai evoluir para erupção cutânea corporal. Então, de 4 a 10 semanas depois da infecção inicial, olha como é que pode ficar o corpo dessa pessoa, inclusive nas palmas da mão. Isso daqui é um sintoma bem característico da sífilis. E também a gente pode ter o acometimento dos órgãos internos, aqui já no estágio 3, né, e a gente ainda tem um estágio posterior, ou uma evolução desse estágio, que é quando você tem aqui o acometimento neurológico, né, então é uma complicação muito grave, mas a gente vê, ó, que de 3 a 15 anos depois da infecção inicial. Então, realmente, para o paciente chegar a esse estado aqui, ele não tratou, né, porque aqui, ó, você consegue identificar em semanas, mas, gente, tem pessoas que deixam evoluir, tem pessoas que pensam que não é nada, tem pessoas que não vão investigar os sintomas e acabam tendo sérias complicações, né. Mas para a pessoa deixar ter um acometimento de algum órgão, passou-se anos, ela podia ter intervido antes, não é uma coisa que acontece frequentemente, né. Aqui para vocês memorizarem melhor, como lá não estava escrito com os nomes, eu trouxe aqui os tipos de sífilis: a primária, a secundária, a terciária, a latente e a congênita, né. A latente a gente tem aqui, ó, quando o paciente não está transmitindo. Então aqui, pode ser que ele tenha uma fase de latência, por exemplo, entre o estágio 2 e o estágio 3 pode demorar-se anos. Então aqui ele pode ter, os sintomas podem desaparecer e ele fica latente, né, como se ele está transmitindo, mas ele não está manifestando sintomas, fica ali adormecido mesmo o vírus da sífilis. E a sífilis congênita, como eu disse anteriormente, é a que é passada da mamãe para o bebê. Então pode ser passada, através do parto, né. Então é muito interessante quando a gente pegar uma gestante, ela está com sífilis, o tratamento imediato dessa gestante, né, para que a criança não venha a desenvolver. Aqui no cancro mole, inclusive eu vou deixar aqui uma observação para vocês, procurarem saber um pouquinho mais sobre a sífilis congênita. A gente teve um aumento dos casos de sífilis, né, nos últimos anos aí, é uma doença que a gente estava até sob controle, e a gente teve um boom no aumento do número de casos de sífilis, né. E a gente fica pensando se foi por falta de educação da população, onde que a saúde pode ter falhado, porque hoje em dia a gente comenta muito sobre ISTs, né. E um dos fatores que levou ao aumento do número de casos foi justamente da falta de penicilina, né, a gente recebeu pouca penicilina, e então os pacientes estavam sem tratamento, começaram a transmitir, e aí a gente teve um aumento do número de casos. Não que esse tenha sido o fator, né, mas foi um dos fatores. É interessante para vocês a nível de conhecimento. Aqui a gente tem o cancro mole, é uma outra IST causada por uma bactéria. Todas essas que a gente está falando agora são as ISTs causadas por bactérias, né? E a bactéria do cancro mole é a Haemophilus ducreyi. É isso aí, gente, eu tô lendo, eu não sei a pronúncia correta. Hemófilos, a transmissão do cancro mole, ela é através da via sexual, um contato sem camisinha com uma pessoa infectada. Então, tá vendo que aqui no cancro a gente já não tem aquela especificidade de transmissão da mãe para o feto. Então, aqui, ó, ela é sexual, apenas sexual, independente da via. Pode ser oral, vaginal, anal, ela é transmitida. E os sinais e sintomas? É o surgimento de caroços e ínguas avermelhadas na região genital. A íngua é como se fosse um carocinho, que é um carocinho, né, que fica um pouco inchado, avermelhado, a gente chama de ínguas, né. É o desenvolvimento de feridas abertas, dor constante na região íntima, dor ou queimação ao urinar e um corrimento anormal pela uretra ou sangramento ao urinar. Mais uma vez, isso daqui são sintomas gerais. Às vezes tem sintomas específicos para o homem, sintomas específicos para a mulher. Mas aqui é o que as pessoas vão apresentar independente do sexo.
O diagnóstico é feito através da raspagem de feridas, então raspa-se um pouquinho ali da ferida, leva para uma biópsia, uma análise, né? Quando você coleta um pouquinho daquilo ali para saber o que que é, e através da análise laboratorial, né? E o tratamento é realizado através de antibióticos. A penicilina é o tratamento da sífilis e o cancro mole, ele é feito através de antibióticos sem a especificidade, né? E fica a critério do médico a prescrição. Agora, já a sífilis, ela é feita através da benzatina, né? Da penicilina. Aqui a gente tem a clamídia, uma outra IST causada por bactérias. A clamídia ela é transmitida pela bactéria Chlamydia trachomatis. A transmissão é feita através do contato sexual, anal, oral ou vaginal e pode também ser congênita. Então, a gente também tem aqui, ó, da mãe para o bebê, congênita. Os sinais e sintomas são um corrimento amarelado ou claro, sangramento espontâneo ou durante as relações sexuais. A gente tem a presença de dor ao urinar ou durante as relações sexuais ou de baixo ventre, né, ali ao final do abdômen, né? E a dor nos testículos, no caso de homens. O diagnóstico é geralmente através da coleta de amostra de secreção uretral ou da secreção do colo do útero. Então, a gente tem aqui, ó, através do Papa Nicolau, né? Se você vai analisar ali o colo do útero, você pode coletar uma amostra daquela secreção e detectar a clamídia, né? O tratamento é feito através de antibióticos, mais uma vez aparecendo essa palavrinha aqui, ó, tanto para pacientes afetados como para os parceiros sexuais dele. Então, olha que interessante aqui, a gente trata a paciente e o parceiro, porque não adianta, né, se o parceiro é fixo, óbvio. Não adianta você tratar a paciente se ela vai continuar tendo contato, tendo relações sexuais com aquele parceiro e ele está portando vírus, então ela vai continuar se contaminando. Então, nesse caso, a gente tem que tratar os dois para ser efetivo. A gonorreia, mais uma doença aqui causada por bactéria. Nesse caso, a Neisseria gonorrhoeae. Ai, gente, me perdoa pela pronúncia, tá ridículo, né? Mas então, enfim, é aqui, pela essa bactéria. A transmissão, ela ocorre através de contato sexual, penetração vaginal, anal, oral. Então, aqui a gonorreia é através de contato sexual, independente da via que eu pratico essas relações. Os sintomas. Aqui eu dividi entre homens e mulheres. No homem, por exemplo, ele tem a presença de dor, ardência urinar, tem a presença de secreção abundante e pus pela uretra, que é o canal, né, de micção, né. Tem presença de dor ou inchaço nos testículos, em um dos testículos. E nas mulheres, aqui a gente tem também o corrimento vaginal, de cor amarelada, com um odor. Esse corrimento, gente, ele tem odor principalmente quando ele entra em contato com o meio externo. Então, assim que expele e pelo fato da gente ir ao banheiro, ficar aquele resíduo na calcinha, na cueca, ele desenvolve um odor bem característico. Dor e ardência ao urinar, então, sintomas comuns, né? Sangramento fora do período menstrual, isso aqui é interessante, que o sangramento na mulher a gente não observa como uma alteração comum, então tem que estar atento ao período menstrual. E uma dor abdominal, dor pélvica. Ó, a junção de uma dor, de um sintoma menstrual, né, de um sangramento, junção com a dor pélvica, nem sempre a gente relaciona a uma IST, né? Normalmente a gente vai falar para essa mulher que ela está no ciclo menstrual dela, mas é interessante a somatória dos fatores, né, com outros sintomas. Então, sempre é interessante a gente investigar a presença de outros sintomas. Aqui o diagnóstico é feito através da amostra de secreção, coloração de grama. Então, eles coletam um pouquinho lá da secreção. É uma análise laboratorial, onde eles coloram aqui com um gram, né, que é um líquidozinho que eles colocam lá, levam para análise laboratorial e, dependendo do resultado daquela coloração, eles identificam como gonorreia ou não. E o tratamento, mais uma vez essa palavrinha aparecendo aqui, ó, é feito através de antibióticos. Então, a gente pode concluir, não sei se tem uma outra aqui, essa foi a última, né, que eu coloquei das que são transmitidas por bactérias. Basicamente, toda doença transmitida por uma bactéria, o tratamento vai ser um antibiótico. E isso faz muito sentido, porque os antibióticos servem para combater as bactérias, infecção bactericidas, né?
Aqui a gente começa a falar das virais, né? Das ISTs causadas por infecção virais. E a gente tem como primeiro exemplo disso a herpes, que é transmitida pelo vírus da herpes simples, HSV. É uma sigla em inglês para isso. A gente começa a observar, isso não se aplica a todos, mas a maioria das doenças causadas por vírus, o nome do vírus é a própria doença, né? Então, a doença da herpes é causada pelo vírus da herpes. A transmissão, ela ocorre por meio do sexo vaginal, anal ou oral sem proteção da mãe para o bebê durante a gravidez, parto ou amamentação. Então aqui a gente também tem essa transmissão da mãe para o bebê e também por via sexual desprotegida, qualquer uma das vias. Os sinais e sintomas é dor, coceira e pequenas feridas. Podem ocorrer no primeiro momento, evoluindo para úlceras e crostas. Mais uma vez, isso daqui é quando evolui para uma úlcera, né? É porque a pessoa deixou evoluir por muito tempo, né? Inicialmente apareceu ali uma herpes, que pode manifestar em muitos lugares do corpo da pessoa, e ela deixou desenvolver para uma úlcera, mas ela buscando um atendimento a gente consegue alívio dos sintomas e melhora dessas lesões. Só evolui para uma úlcera aquela paciente que realmente negligencia o próprio autocuidado. O diagnóstico é feito através de exame físico, então normalmente numa consulta com o médico, ele analisando aquelas feridas, ele vai conseguir diagnosticar herpes sem grandes complicações. E o tratamento ele é feito através de medicamentos antivirais, aqui já mudou. Não é mais antibiótico, aqui é antiviral, que alivia o sintoma de dor e desconforto causado durante uma crise, curando as lesões com maior rapidez. Então aqui, ó, não é um medicamento específico para herpes. Ele é um medicamento antiviral que alivia os sintomas. Então vai aliviar a dor, vai aliviar o desconforto, vai aliviar os sintomas e, consequentemente, né, curar as lesões, porque evita que a pessoa fique ali coçando, fique se irritando com aquela ferida, então acaba melhorando também o aspecto da lesão. Aqui uma outra doença causada por vírus é o HPV. O HPV é causado pelo vírus papilomavírus humano. É muito comum esse nome aqui, a gente está escutando muito, inclusive há um tempo atrás houve uma polêmica a respeito da vacina. Então, esse é o papilomavírus humano, eu pronunciei corretamente. E tá vendo, mais uma vez, ó, aqui a sigla em inglês para papilomavírus humano, né? Então, mais uma vez, a doença tem o nome do próprio vírus. A transmissão, ela acontece devido ao contato de pele com a pele ou por meio do ato sexual. Então, a gente tem a via aqui, ó, sexual. Como assim pele com pele? Normalmente, ó, os sintomas do HPV é manifestação de verrugas em órgãos genitais ou na pele circundante, né? Através do contato de uma pele sadia, de uma pele que esteja vulnerável, né? Lembrando aqueles conceitos lá de vulnerabilidade, tem alguns fatores fisiológicos que deixam a gente vulnerável. E se você teve contato com uma dessas verrugas e ela está em potencial de transmissão, você pode também desenvolver ali o HPV, mas isso é muito raro, não é o mais comum. A forma mais comum realmente é através da relação sexual. A gente tem muitos tipos de HPV, inclusive alguns não são ISTs, né? Alguns não geram essa consequência sexualmente transmissível, né? Muitos desenvolvem apenas como verrugas que aparecem no nosso corpo normal. E dentro mesmo do HPV, a gente tem aquele tipo mais grave, mais complexo, que pode gerar o câncer do colo do útero, né? É por isso que decidiu-se vacinar as adolescentes e os adolescentes, justamente para combater a incidência de câncer de colo do útero. Porque você vacinando uma pessoa contra a infecção do vírus, você está ali tirando o maior causador dessa incidência. O câncer do colo do útero, obviamente, acontece nas meninas, mas os homens são os maiores transmissores desse vírus aqui, porque neles geralmente não causa grandes consequências além da verruga, né? E na mulher já leva ao câncer. Então, a gente vacinando os meninos, a gente também está combatendo essa disseminação, visto que o homem é um transmissor desse vírus. Mas não que a mulher não pode, eu estou falando o homem, o ser humano, tá? O diagnóstico é feito através do exame Papa Nicolau, colposcopia, vulvoscopia, peniscopia ou anoscopia. Nesse caso aqui é para o homem, né? E nesse caso aqui para a mulher. Quando que eu vou fazer uma vulvoscopia? Quando eu estou apresentando
verrugas, né, a colposcopia também. O Papa Nicolau é um exame de rotina feminino. Então, através do Papa Nicolau, eu consigo também identificar o HPV, mas no caso a vulvoscopia, a colposcopia, ali se eu tiver uma verruguinha na parte mais externa, né, da região íntima, normalmente eles vão coletar uma biópsia para saber, então, se tem uma verruguinha, se tem uma lesão, eles vão pegar uma parte daquilo, levar para uma análise laboratorial para saber se é o HPV ou não. E o tratamento é feito através da cauterização dessas feridas. Então, se você está lá com uma lesão no seu útero, devido ao HPV, o médico vai fazer a cauterização para diminuir aquela ferida. Então, o tratamento ele só é feito mediante a presença de sintomas. Se você tiver com HPV e naquele momento você não tiver com nenhuma verruga, porque pode acontecer, não vai ter um tratamento para você. E é muito comum também que as adolescentes, depois de alguns anos, não sejam mais portadoras do HPV, né? Com o tempo, vai sumir, mas isso é para os casos, para os tipos de HPV que não causam o câncer, que são aqueles mais leves mesmo, que só são os transmissores das verruguinhas. Aqui também a gente tem um outro tipo de vírus que transmite a IST, que faz parte das ISTs, que é o vírus da hepatite. Aqui eu coloquei o tipo B e C, porque são os tipos transmitidos através do contato sexual, mas a gente tem muitos tipos de hepatite também. E mais uma vez aqui, ó, a hepatite é transmitida pelo vírus da hepatite. Assim eu gosto, fica melhor de falar. O vírus da hepatite, eu coloquei aqui o B, né, mas a gente também tem o C. A transmissão ocorre através de contato sexual com uma pessoa infectada por injeções ou feridas provocadas por material contaminado e da mãe para o bebê. Então, olha que interessante, aqui na hepatite a gente também tem a transmissão da mãe para o bebê. A gente tem a transmissão por material contaminado. O que que é isso, né? Aquele compartilhamento de seringas. Às vezes, se você está no hospital também, você vai fazer a coleta de sangue de um paciente que ele tem hepatite. É muito importante que você tome os cuidados. O paciente que tem hepatite, ele não fica em nenhum isolamento, não. A gente não tem nenhuma precaução, além da padrão. Então, se você for coletar algum exame de sangue, manusear alguma secreção desse paciente, a paramentação que você vai utilizar é a luva, né? Mas é muito interessante que você se atente a isso para, de repente, não se perfurar com o material contaminado, porque acontece a transmissão através desta via, né? E através aqui também do contato sexual. E a gente tem como sinais e sintomas olhos e peles amareladas, náusea, vômito, diarreia e urina escura. São sinais e sintomas característicos de qualquer doença hepática, né? Normalmente, quando a gente tem uma doença hepática, a pessoa fica com o olho amarelado, a gente consegue ver mais fácil por conta da nossa esclera, que ela é esbranquiçada, né? Então, é um canal assim branquinho que a gente tem, e assim que a pessoa tem um sinal de um indício de uma lesão hepática, qualquer ocorrência hepática, ela manifesta esse sintoma de olho amarelado. Náusea, vômito, diarreia e a urina escura. O diagnóstico ele acontece através de exames laboratoriais, então pede uma sorologia, pede algum exame laboratorial e é através dele que se diagnostica a hepatite. E o tratamento é realizado através de medicamentos e, se necessário, cirurgia de transplante de fígado. E também a gente tem a vacina de prevenção da doença. A gente tem a vacina do tipo B e o transplante, ele só é indicado para os casos mais complexos. Então, mais uma vez, quando a pessoa foi diagnosticada no nível muito avançado da doença ou quando ela deixou acontecer com o tempo, né? Aí sim ela entra aqui para a cirurgia de transplante, né? Mas a gente tem um paciente bem complexo quando ele chega nesse tipo. A AIDS é mais uma IST causada pelo vírus HIV. Poxa vida, aqui mudou o nome. Na verdade, não mudou o nome, não. O vírus, ele é o HIV e a AIDS, ela é uma síndrome, né? É a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, aqui a gente tem a sigla em inglês da doença. Aqui no Brasil a gente chama de SIDA, né? Porque fica na ordem correta, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida. E ela é transmitida pelo vírus HIV. A transmissão acontece através de produtos sanguíneos, agulhas, sangue, também não testado, por sexo vaginal, anal ou oral sem proteção, e da mãe para o bebê durante a gravidez, parto ou amamentação.
Então, mais uma vez, ó, a gente tem aqui a forma de transmissão da mãe para o bebê. É interessante a gente saber que essa é mais uma doença que tem essa forma de transmissão. É transmitida através de contatos com materiais infectados, agulhas, pérfuros, assim como a hepatite. A gente também tem que ter cuidado. O paciente que ele é soropositivo, que é o paciente que tem HIV, também não fica nenhum tipo de isolamento. Também não tem o porquê, né? Toda vez que você for manusear algum material dele, tipo sangue, manusear drenos, você vai se paramentar com a paramentação padrão. Então, você vai colocar ali seu óculos, sua luva, e sempre tendo cuidado, né, por conta dessa transmissão. E aí, se acontecer um dia, o paciente não é obrigado também a dizer que ele é portador de HIV nem de hepatite. É, faz muito bem para a gente saber, né, com quem a gente está lidando, mas ele não é obrigatório, ele não é obrigado a informar. Porque, na verdade, esse é o tipo de precaução que você tem que ter com todo paciente. Então, independente dele ser soro positivo ou não, você não vai manusear um fluido corporal, você não vai manusear uma amostra de sangue sem se paramentar com luva, né? Não, não é o correto. A gente tem que se paramentar assim para todos os pacientes. Então, não tem sentido também a gente diferenciar quem é paciente portador da AIDS, quem é paciente portador de HIV, de hepatite, de um paciente que tem N doenças que não são sexualmente transmissíveis ou que não são transmissíveis através do sangue. Aqui a gente tem que se atentar também que ele também é transmitido por sexo vaginal, anal, oral, todos os tipos de sexo. Os sinais e sintomas característicos é febre, calafrio, manchas vermelhas pelo corpo, dores de cabeça, dor de garganta, sudorese noturna, dor nos músculos e articulações, tosse e erupção cutânea, diarreia, aumento dos linfonodos ou línguas, mal-estar, úlceras orais ou úlceras genitais. Esses sinais e sintomas são bem relevantes, assim, visto que, tipo, a maioria dos pacientes que são soropositivos não manifestam sintomas, viu? Isso daqui já é um conceito um pouquinho passado. Antigamente, sim, as pessoas ficavam logo com as manchinhas vermelhas no corpo, as pessoas tinham um aspecto bem emagrecido, mas hoje, igual uma campanha que foi adotada há um tempo atrás do sobre doenças sexualmente transmissíveis, né? Eles falavam que a AIDS não tem cara, né? E realmente não tem. Hoje em dia não tem como você olhar para uma pessoa e dizer se ela tem AIDS ou não. Por isso que a gente recomenda a prevenção para todas as doenças, independente disso. Isso também aqui, a apresentação dos sintomas, depende muito do estado de imunidade. Porque o HIV, ele causa essa síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, quando a pessoa está com a imunidade baixa, ela abre uma possibilidade de doenças oportunistas entrarem, né? E da manifestação de sintomas também. A gente costuma dizer que ninguém morre de AIDS. Esse é um conceito muito errado. Se você tem essa ideia na sua cabeça, ninguém morre de AIDS. A AIDS não mata. Porque a AIDS ela é uma síndrome, de novo, da imunodeficiência adquirida. Então, quando ela causa uma baixa na sua imunidade, o que te mata são as doenças oportunistas. Então, por exemplo, se você está com uma baixa imunidade por você ser portador de AIDS, e você desenvolve uma pneumonia, aquela pneumonia vai ter complicações muito graves em você. Então, qualquer doença que qualquer pessoa não portadora desse vírus passaria com uma certa tranquilidade, no paciente soropositivo ele tem complicações mais severas. Então, nunca ele vai falecer por AIDS, por HIV, ele falece sempre pelas doenças oportunistas. Inclusive, é uma gama para vocês pesquisarem quais são as doenças oportunistas que geralmente acometem as pessoas com HIV. A nível de conhecimento é muito interessante vocês saberem quais são essas doenças. O diagnóstico é feito através de teste rápido, então mais uma vez a gente tem aqui, ó, teste rápido aparecendo, e exame laboratorial, né? Então a gente consegue identificar o vírus HIV através de uma análise laboratorial, um hemograma, algo do tipo. E os tratamentos aqui, mais uma vez, são antivirais. Aqui, em especial para o paciente soropositivo, a gente tem o coquetel, né? Que também é uma gama que é para vocês pesquisarem. O coquetel, né? São um composto de vários medicamentos via oral que o paciente utiliza, que fornece a ele o aumento da imunidade dele. Então, o paciente que faz o tratamento da AIDS, ele tem maior longevidade de vida. Hoje em dia, a pessoa leva uma vida normal. Não tem mais aquele fardo de antigamente a pessoa era diagnosticada, logo em seguida ela vinha a falecer. Ela consegue levar uma vida normal, utilizando o tratamento, só que são muitos medicamentos realmente que ela tem que tomar. Então fica aí
um pontinho para vocês pesquisarem. E aqui a nossa última IST, a gente já veio para parasita, né? Para o tipo transmitido através de parasitas e através da trichomonas vaginalis, é um parasita na tricomoníase, né? A transmissão, ela ocorre através de sexo vaginal, anal ou oral sem proteção. Então, olha aqui, a transmissão ela é só sexual. E os sintomas, né? Normalmente é um corrimento vaginal, um mau cheiro por conta desse corrimento, contato com o meio ambiente, uma vermelhidão genital, coceira, dor, ardor ao urinar ou na relação sexual e uma dor abdominal, e eu coloquei aqui entre parênteses, é raro, né? O diagnóstico é realizado através de exame físico, então o médico consegue realizar, e através de Papa Nicolau nas mulheres. O tratamento ele é feito através de antibiótico, porque aqui a gente tem uma relação de parasitismo, então o antibiótico ele é suficiente. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Foi um abordado geral assim das ISTs. Eu procurei não colocar muitas fotos aqui nos slides por conta, vocês estão estudando em casa, a gente não tem aquela privacidade, então fica um pouco chato a gente colocar esse tipo de imagem. Mas fiquem à vontade para pesquisar, para entender um pouquinho mais sobre os sinais e sintomas. É muito interessante a gente saber diferenciar uma da outra. A gente viu que muitas ISTs apresentam corrimento vaginal, apresentam uma lesão. Então, como que você vai diferenciar, né? Então, é muito interessante estimular o hábito da leitura e da pesquisa em vocês também. Então, o que deu curiosidade de vocês entenderem um pouco mais, busquem, né, fontes. Eu vou deixar uma cartilha de apoio para vocês disponível lá no portal para vocês estudarem. Hoje a aula, eu acredito que tenha sido um pouquinho mais curta, né? Eu não vou deixar nenhum exercício relacionado a ISTs, porque vocês já realizaram o trabalho, né? Para quem já realizou o trabalho, eu vou deixar disponível também a próxima aula para vocês já irem estudando. Para quem ainda não realizou o trabalho, realizem o trabalho sobre IST e bom descanso. Para quem quiser acompanhar a próxima aula, já vai estar disponível. E a próxima aula, sim, vai ter um exercício de fixação de conteúdo para vocês. Por hoje é só então, pessoal. Agradeço a atenção mais uma vez. Tchau, tchau.